A família queria que eu me casasse com meu primo rico em vez do meu noivo desempregado. Eu recusei e fui expulsa de casa um ano depois, mas agora meu primo está na cadeia. Eu, 26 anos, estou com meu noivo Lance de 27 anos, há 5 anos. Para contextualizar, eu venho de uma família muito tradicional e, francamente, obcecada por dinheiro. Minha mãe sempre foi clara sobre suas prioridades, riqueza e status. Meu pai é mais tranquilo, mas ainda depende muito da minha mãe para tomar decisões. Eu tenho uma irmã mais nova, Rita de 24 anos, que é a queridinha. Ela nunca trabalhou um dia na vida e está mais do que feliz em colher os benefícios do dinheiro dos nossos pais. Depois a Kylie de 27 anos, meu primo que é extremamente rico e sempre foi o queridinho da minha mãe. Kylie e eu crescemos juntos, e embora eu nunca tenha tido sentimentos por ele, minha mãe vem insinuando que eu deveria me casar com ele desde que éramos adolescentes. Ele é bem-sucedido, possui várias propriedades e tem um império empresarial, de acordo com minha mãe, o que o torna o marido ideal. Mas eu sempre deixei claro que não queria me casar por dinheiro e amo Lance de todo o coração. Nosso casamento deveria ser o dia mais feliz das nossas vidas. Tínhamos tudo planejado, o local, o vestido e até a lua de mel. Lance e eu trabalhamos duro para que isso acontecesse, mesmo com nosso orçamento limitado em comparação com o que minha mãe queria. Minha mãe insistiu em adicionar elementos extravagantes, mas eu resisti porque não queria que o dinheiro dela ofuscasse o amor e o esforço que Lance e eu estávamos colocando neste dia. A tensão já estava aumentando. Minha mãe tinha essa ideia de que casamentos deveriam ser eventos grandiosos e opulentos, algo para se gabar para as amigas, mas eu estava mais interessado em celebrar nosso amor com familiares e amigos próximos. Então veio a perda do emprego de Lance e tudo mudou. Uma semana antes do casamento, Lance chegou em casa parecendo exausto. Sua empresa tinha feito demissões em massa e infelizmente o departamento de Lance foi um dos mais atingidos. Eu podia ver a culpa em seus olhos quando ele me contou a notícia. Ele continuou se desculpando, pensando que tinha me decepcionado pouco antes do nosso casamento, mas honestamente, eu não estava brava com ele. Eu estava assustada, mas não por causa do casamento, porque eu sabia o quanto esse emprego significava para ele. Decidimos adiar o casamento. Lance queria encontrar outro emprego rapidamente para que pudéssemos continuar com ele em breve, mas eu não me importava quanto tempo levasse. Eu o amo e sei que não importa o que aconteça, vamos superar isso juntos. A reação da minha família foi outra história. Quando contei para minha mãe sobre a situação do emprego e nossa decisão de adiar o casamento, ela surtou. Ela começou a falar sobre como isso era um sinal de que Lance não era bom o suficiente para mim. Então ela disse algo que me deixou sem palavras. Ela sugeriu que eu me casasse com Kylie em vez disso. Segundo ela, esta era a oportunidade perfeita para garantir meu futuro. Casar com Kylie resolveria todos os meus problemas. Segurança financeira, orgulho da família e ela ficaria emocionada em exibir um casamento grandioso. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu amo Lance e a ideia de abandoná-lo por causa de um contratempo financeiro era absurda. Então eu recusei me casar com meu primo. Isso é simplesmente nojento. Mas minha mãe não parou por aí. Ela me deu um ultimato. Eu tinha um mês para repensar minha decisão ou estaria fora de casa. Eu não podia acreditar. O quarto que eu chamei de meu por 26 anos estava de repente em jogo. Ela me disse que Rita se mudaria para ele porque eu não precisaria de tanto espaço. Parecia que ela estava me expulsando, não apenas da casa, mas da própria família. Tudo porque eu não queria me casar com Kylie. E para piorar a situação, minha irmã Rita aproveitou a chance para tomar meu quarto. Ela sempre foi mimada e cheia de direitos, mas isso foi um novo nível de baixeza. Ela entrou no meu quarto no dia seguinte ao ultimato da minha mãe e começou a medir o espaço para seus novos móveis. Ela nem perguntou se eu já estava saindo, simplesmente presumiu que eu desistiria da minha vida com Lance para me casar com Kylie. Tentei conversar com minha mãe novamente, mas ela manteve sua decisão. Segundo ela, eu estaria jogando minha vida fora se não me casasse com alguém rico e ela não me apoiaria se eu não fizesse a escolha certa. Meu pai não disse muito, apenas a usual concordância passiva com minha mãe. Confrontei Rita sobre tomar meu quarto antes mesmo de eu ter tomado uma decisão e ela simplesmente deu de ombros. Bem, você vai embora em breve de qualquer maneira, então por que isso importa? Ela disse com um olhar presunçoso no rosto. Doeu mais do que eu gostaria de admitir. Ela sempre foi a favorita, mas isso foi traição de outro nível. Após o confronto eu sabia que não podia mais ficar naquela casa, então decidi me mudar para a casa do Lance apesar da incerteza do nosso futuro financeiro. Podemos não ter muito agora, mas nos temos um ao outro e isso é o suficiente para mim. Comecei a empacotar minhas coisas essenciais e quando minha mãe viu o que eu estava fazendo ela não tentou me impedir, apenas observou. Rita, por outro lado, estava praticamente em êxtase por ter meu quarto. Sair da casa da minha infância foi difícil, mas o que foi mais difícil foi perceber o quão pouco minha família valorizava minha felicidade. Eles estavam mais preocupados com aparências e dinheiro do que com o fato de eu ter encontrado alguém que realmente me ama. Lance me apoiou em tudo isso. Ele se sentiu culpado pensando que tinha causado essa ruptura na minha família, mas eu disse a ele que nada disso era culpa dele. Esta foi a escolha da minha família, não nossa. Atualização. Mudar para a casa do Lance foi a escolha certa para mim, mas não foi sem seus desafios. Estávamos nos virando com a economia do Lance e minha renda modesta. Foi difícil me ajustar de planejar um lindo casamento para descobrir como pagar o aluguel. Alguns dias eu me perguntava se tínhamos tomado a decisão certa, especialmente com a pressão da minha família pairando sobre nós. Lance estava se candidatando a empregos à torto e à direito, mas o mercado estava difícil. Havia dias em que ele chegava em casa abatido e partia meu coração vê-lo se sentindo tão derrotado. Concordamos em reduzir nossos planos de casamento e nos concentrar em economizar dinheiro
até que pudéssemos pagar uma pequena cerimônia. Mesmo que não fosse a grande festa que eu imaginei, eu estava contente em saber que nos casaríamos. Mesmo que fosse em um cartório com apenas alguns amigos. Enquanto isso, minha mãe e Rita estavam prosperando, pelo menos elas pensavam que estavam. Minha mãe fazia questão de me lembrar em todas as oportunidades que eu estava cometendo um grande erro. Sempre que eu falava com ela ao telefone, o que estava se tornando cada vez mais raro, ela casualmente mencionava Kyle, como ele tinha acabado de comprar outra propriedade ou expandido seus negócios. Era como se ela estivesse tentando me convencer de que eu ainda tinha tempo para mudar de ideia. Rita, por outro lado, se sentia em casa no meu antigo quarto. Ela o redecorou e até me enviou fotos do seu novo espaço, claramente tentando esfregar sal na ferida. A pior parte era a satisfação presunçosa em sua voz sempre que ela falava sobre como sua vida era confortável e luxuosa em casa. Era claro que ela e minha mãe sentiam que tinham vencido de alguma forma. Surpreendentemente, meu pai me procurou mais do que eu esperava. Ele nunca disse abertamente, mas acho que se sentiu culpado pela maneira como minha mãe e Rita me trataram. Algumas vezes ele discretamente me deu algum dinheiro para ajudar com o aluguel e as compras, dizendo que era um presente para não contar para minha mãe. Enquanto eu apreciava a ajuda dele, era um lembrete gritante de que ele não estava disposto a enfrentar minha mãe ou Rita. Quanto a Kyle, ele estava furioso por eu ter recusado a chance de me casar com ele. Não ouvi isso diretamente dele, mas através da minha mãe e de outros membros da família ficou claro que ele levou minha recusa para o lado pessoal. Ele achava que se casar com ele era a melhor escolha para nós dois e se sentiu insultado por eu ter escolhido Lance em vez dele, especialmente quando Lance estava desempregado. Não ajudou o fato de minha mãe ficar alimentando as chamas constantemente, dizendo a Kyle que eu estava cometendo um grande erro e como a família estava decepcionada. Eventualmente Kyle parou de esconder seus sentimentos e até começou a fazer ameaças veladas contra Lance e eu. Ele me avisou através da nossa família que eu me arrependeria da minha decisão e deixou claro que não seria tão perdoador quanto eu pensava. Conforme as semanas se passavam, comecei a ouvir rumores mais perturbadores sobre Kyle. Acontece que seu negócio de sucesso não era tão legítimo quanto ele gostava de fazer as pessoas acreditarem. Havia sussurros dentro da família de que Kyle estava envolvido em algumas atividades fraudulentas, manipulando contratos e falsificando documentos para garantir parte de sua riqueza. O primo que minha mãe tanto insistiu para eu me casar era um vigarista. No início eu não acreditei, mas como os rumores ficaram mais altos e consistentes, percebi que havia verdade nisso. Tornou-se de conhecimento público dentro da nossa família extensa que os negócios de Kyle estavam sob investigação e ele estava sendo processado por vários clientes que haviam sido enganados. Minha mãe estava em completa negação. Ela se recusava a acreditar que seu sobrinho perfeito pudesse fazer algo tão errado. Quando a confrontei sobre isso, ela descartou, dizendo que as pessoas estavam apenas com ciúmes do sucesso de Kyle e estavam tentando derrubá-lo, mas eu podia ouvir a incerteza em sua voz. O escândalo atingiu minha família em cheio. Minha mãe, que passou tanto tempo elogiando Kyle e me pressionando para me casar com ele, de repente ficou quieta quando a notícia de que Kyle poderia enfrentar acusações criminais veio à tona. Ela entrou em pânico. Ela começou a me ligar com mais frequência, mas desta vez o tom era diferente. Ela não estava se gabando de como minha vida teria sido melhor com Kyle. Ela estava praticamente implorando para que eu permanecesse conectada à família, como se ela precisasse se agarrar a algum senso de controle. Meu pai, por outro lado, permaneceu distante, mas solidário. Acho que ele sempre teve dúvidas sobre o sucesso de Kyle, mas nunca as expressou. Agora que Kyle estava exposto, meu pai silenciosamente me apoiou, oferecendo mais ajuda financeira quando podia, mas estava claro que ele estava dividido entre me apoiar e manter a paz com minha mãe. Rita, que sempre idolatrou Kyle, teve seu mundo despedaçado. Ela estava tão envolvida em sua riqueza e sucesso que não conseguia ver a verdade. Ela entrou em modo de controle de danos, tentando proteger sua própria reputação, mas estava claro que seus sonhos de influenciador estavam desaparecendo. Ninguém queria se associar a alguém ligado a um escândalo. O prego final no caixão veio quando Kyle foi oficialmente preso sob acusação de fraude. Toda a família foi lançada no caos. Minha mãe ficou arrasada. Tudo o que ela havia construído em sua mente sobre Kyle desabou e ela ficou lutando para descobrir como salvar sua reputação. Ela me procurou perguntando se eu reconsideraria me reconectar com a família e participar de algumas reuniões familiares para acalmar as coisas. Fiquei chocada. Depois de tudo o que aconteceu, ela ainda achava que eu voltaria para o rebanho como se nada tivesse mudado. Eu recusei. Agora me encontro em uma posição estranha. Meu relacionamento com minha família está fraturado, mas me sinto livre. Lance e eu estamos passando por dificuldades, mas pelo menos estamos construindo algo real, ao contrário da fachada a qual minha família se agarrou por tanto tempo. Atualização 2. Apesar de tudo, Lance e eu decidimos seguir em frente com o nosso casamento. Nós o adiamos por tempo suficiente, mesmo que as coisas não fossem perfeitas, não queríamos mais esperar pelo momento certo. Escolhemos um pequeno casamento íntimo em um jardim, nada parecido com o grande evento que havíamos planejado inicialmente, mas parecia mais pessoal e verdadeiro para nós. A cerimônia foi simples e bonita, realizada no quintal da casa dos pais de Lance, que gentilmente ofereceram para a ocasião. A lista de convidados era curta: amigos próximos, alguns familiares do lado de Lance e meu pai. Minha mãe e Rita estavam visivelmente ausentes. Eu não esperava que elas viessem depois de tudo o que aconteceu, e honestamente, eu não as queria lá. Caminhando pelo corredor, não senti nenhum dos arrependimentos ou hesitações que minha família tentou incutir em mim. Lance olhou para mim como se eu fosse a única pessoa no mundo e naquele momento nada mais importava. Meu pai me acompanhou até o altar e, embora ele não fosse muito expressivo sobre seus sentimentos, eu podia dizer que ele estava orgulhoso de mim por defender o que eu queria. Ele até fez um pequeno discurso durante a recepção, o que, conhecendo meu pai, foi um grande acontecimento. Foi curto e simples, mas me fez chorar. Ele disse: Eu sempre acreditei que o amor deve nos guiar, não o dinheiro ou o
status, estou orgulhoso de Lucy por escolher o amor. Era tudo o que eu precisava ouvir. Uma surpresa no casamento veio na forma dos pais de Kylie. Eles ficaram quietos durante toda a briga com a minha família, mas no dia do casamento apareceram inesperadamente. Eu não tinha certeza de como me sentir quando os vi lá, mas eles se aproximaram de mim com nada além de gentileza. Os pais de Kylie ficaram envergonhados com as ações do filho e queriam se desculpar pela maneira como tudo aconteceu. Eles explicaram que não tinham ideia das atividades fraudulentas de Kylie e estavam envergonhados de como as coisas tinham saído do controle. Eles também deixaram claro que tentaram ficar fora do drama que minha mãe havia criado, mas agora queriam estender um ramo de oliveira. Eles até nos trouxeram um presente de casamento, um presente muito generoso. Foi inesperado para dizer o mínimo. Eles nos deram um cheque para ajudar com o nosso futuro, algo que eles disseram ser um gesto para compensar todo o caos que Kylie havia causado. Lance e eu ficamos chocados com a generosidade deles, mas aceitamos de bom grado. Foi um dos poucos momentos em toda essa bagunça em que senti que as coisas estavam finalmente se acalmando. Depois do casamento, Lance e eu nos mudamos para um apartamento modesto. Não era nada luxuoso, mas era nosso. Nós dois concordamos que queríamos começar de novo longe das expectativas da minha família e do drama que nos cercou por meses. Nosso foco era construir uma vida juntos, uma vida que não fosse definida por dinheiro ou status. Lance finalmente conseguiu um novo emprego algumas semanas depois do casamento, e embora não fosse tão bem remunerado quanto o anterior, era um novo começo. Ele estava mais feliz, menos estressado e parecia que estávamos lentamente nos recuperando. Começamos a economizar para o futuro, conversando sobre as coisas que queríamos alcançar juntos. Temos nos concentrado em nossas carreiras e em nosso relacionamento, planejando o futuro. Embora tenha sido uma luta, eu não mudaria nada. Podemos não ter a riqueza que minha família sempre sonhou, mas temos algo melhor, um relacionamento construído com amor, confiança e respeito mútuo. E isso para mim não tem preço. Atualização 3. Faz um ano desde nosso casamento e olhando para trás parece que faz uma vida inteira que estávamos lidando com o caos causado pela minha família. Lance e eu passamos por tanta coisa e apesar de todos os desafios saímos mais fortes do que nunca. Para o nosso aniversário de um ano, Lance me surpreendeu com um jantar romântico em um pequeno e tranquilo restaurante na cidade. Não era nada extravagante, mas era isso que eu amava. Apenas nós dois refletindo sobre o último ano e o quão longe chegamos. Lembro-me de estar sentada lá segurando sua mão, sentindo-me tão grata por tudo que havíamos superado juntos. Brindamos ao amor, à resiliência e ao nosso futuro. A melhor parte da noite não foi nem o jantar. Depois que chegamos em casa, Lance compartilhou uma notícia incrível. Ele tinha acabado de ser promovido no trabalho. E não era apenas uma pequena promoção, essa veio com um aumento salarial substancial e mais estabilidade. Ele trabalhou tanto no ano passado para reconstruir sua carreira e eu não poderia estar mais orgulhosa dele. Esta promoção parecia um símbolo de tudo que passamos juntos, um sinal de que dias melhores finalmente estavam aqui. Eu gostaria de poder dizer que minha família ficou completamente fora de nossas vidas, mas não foi o caso. Nos últimos meses minha mãe tem feito mais e mais tentativas de entrar em contato. Ela tem ligado e enviado mensagens tentando fazer as pazes. Ela chegou a enviar um cartão no nosso aniversário nos parabenizando e dizendo que estava pronta para seguir em frente. Rita também tem tentado voltar às minhas boas graças. Ela entrou em contato algumas vezes, principalmente com desculpas pouco convincentes sobre a maneira como agiu durante toda a situação com Kylie. Ela admitiu que estava com ciúmes. Ciúmes da atenção que eu recebia de Lance, ciúmes da independência que eu tinha e até ciúmes de eu ter força para enfrentar minha família. Embora parte de mim quisesse acreditar que elas eram genuínas, eu não estava pronta para perdoar depois de tudo que me fizeram passar. Não era tão simples. Eu não queria cortá-las completamente da minha vida, mas também não confiava nelas como antes. Então decidi por uma abordagem cautelosa. Concordei em ter contato limitado com ambas, mensagens de texto e ligações ocasionais, mas nada mais. Eu precisava de tempo para me curar do dano que elas causaram e não ia deixá-las voltarem para minha vida como se nada tivesse acontecido. Quando eu pensei que a vida não poderia ser mais surpreendente, descobri que estava grávida. Lance e eu havíamos conversado sobre começar uma família, mas não estávamos tentando ativamente. Então, quando fiz o teste de gravidez e vi o resultado positivo, fiquei completamente em choque. A primeira pessoa que contei, é claro, foi Lance. E nunca vou esquecer a expressão em seu rosto quando mostrei o teste. Pura alegria e descrença, tudo ao mesmo tempo. Ele me abraçou com tanta força que mal consegui respirar e pela primeira vez em muito tempo tudo pareceu perfeito. Nós rimos, choramos e então começamos a falar sobre nosso futuro como pais. Como se as coisas não pudessem melhorar, meu pai veio com um gesto inesperado de apoio. Enquanto minha mãe e Rita estavam fazendo suas fracas tentativas de reconciliação, meu pai estava quietamente observando de longe. Ele não disse muito durante o drama familiar, mas acho que ele entendeu mais do que eu imaginei. Uma tarde ele me ligou e perguntou se poderíamos nos encontrar para almoçar. Eu hesitei no início, mas concordei. Quando nos sentamos, ele não perdeu tempo com conversa fiada. Ele foi direto ao ponto e me disse que queria nos ajudar com a entrada de uma casa. Meu pai não costumava fazer grandes gestos, mas este significou o mundo para mim. Ele me disse que estava economizando há muito tempo e embora minha mãe não soubesse disso, ele queria usar o dinheiro para ajudar Lance e eu a comprar nossa primeira casa. Ele disse que era sua maneira de se desculpar por não ter enfrentado minha mãe quando eu mais precisei dele. Eu pude ver o quão difícil isso era para ele e isso me fez perceber o quanto ele se importava. Meu pai não era o tipo de pessoa que expressava suas emoções facilmente, mas esse gesto disse tudo. Aceitei sua oferta com gratidão, sabendo que esta era sua maneira de mostrar seu amor e apoio da única maneira que ele conhecia.